Olá, uma ótima tarde. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR pelo canal do Boi, a terceira desta sexta-feira. Lembrando que hoje estamos começando um pouco mais cedo essa terceira edição e ao vivo, direto do Parque de Exposições Laucídio Coelho, durante o Fórum Rural Brasileiro, que está acontecendo desde as primeiras horas da manhã. Bom, e nesta tarde tivemos já palestras tratando sobre o setor rural brasileiro e neste momento daremos início a mais uma rodada de debates por aqui. Participam com a gente desta mesa Chico Graziano, engenheiro agrônomo, Carolina Coelho, ela que é do Cenepol-San, da Fazenda São Francisco, e também Gustavo Spadotti, supervisor do Grupo de Gestão Territorial Estratégica da Embrapa Territorial. Obrigada pela participação. Bom, e nós lembramos que tanto quem está aqui presente no evento pode participar, mandando a sua pergunta, e quem está nos acompanhando em todo o país, através do nosso número do WhatsApp, o 67996562266. Na tarde de hoje, então, ótimo estar com vocês aqui mais uma vez. Na tarde de hoje falamos sobre temas importantes. Eu vou começar falando sobre algo que foi falado com um pouco mais de profundidade, pelo menos pelos dois dos palestrantes, a respeito de sucessão familiar na fazenda e também investimento em tecnologia, que aí os três falaram. Chico, começando por você, questão da sucessão familiar e principalmente como que isso tem ocorrido de uma maneira que consiga garantir bons resultados nas propriedades rurais. Qual que é o seu entendimento? Boa tarde. Boa tarde a todos. O envelhecimento dos agricultores é um problema mundial. Existem estudos muito antigos feitos na França, né, em toda a Europa, em vários países dos Estados Unidos, de uma dificuldade que existe dos filhos seguirem os seus pais nos negócios do agro. Então, isso é um problema já conhecido, mas que parece que, recentemente, essa questão se agudiza porque a atração das cidades tem ficado cada vez maior, né? Até os anos de 1980, existiam correntes de estudiosos que imaginavam que o campo ia conseguir criar uma força, porque você está próximo da natureza. Então existiam, né? Lembra quando a Elis Regina aqui no Brasil cantou aquela música, né? Eu quero uma casa no campo, então vai ter Mas nada disso aconteceu. A cidade atraiu ferozmente a população e trouxe, né, aquilo que muitas vezes até hoje no campo não existe, a conexão Wi-Fi, a internet. Então é uma coisa difícil. Bom, nesse contexto, o que se faz, né? O que eu digo muito claramente quando faço meu trabalho nessa área, nas aulas que dou, é que tem que partir a sucessão, tem que ser um ato tem que ser um desejo do pai, né? Ou do avô, né? Dizer, não é esperar, mas meus filhos não gostam. Mas será que você está dando? Você está chamando ele? Você está dando ele realmente? Ou você está dizendo, vem aqui me ajudar? Você está dando as condições para ele ficar, né? Você está dando poder para ele? Hoje os moleques falam, você está empoderando ele? Se você tem que fazer o processo da sucessão familiar, realmente dizendo, olha, esse mundo da tecnologia, ele exige renovação constante, precisa de novas habilidades, e essas novas habilidades são os jovens que têm. Então, eu acho que assim, a nossa geração tem que abrir poder, dizer, olha, eu não consigo, vem cá me ajudar, né? Traz os jovens, traz os seus filhos, ou treine seus familiares em geral para repartir a produção, né? Não que você precise se afastar dela, mas acho que você tem que ter esse aceitar, né, e fazer a transição. Isso está acontecendo no Brasil, e o que eu posso testemunhar? As regiões de agricultura mais jovens do Brasil, onde foi aberto no Cerrado brasileiro, elas são agricultura do ponto de vista tecnológico, o que tem de melhor. As regiões mais antigas do Brasil, inclusive as de São Paulo, de onde eu sou, estão ficando para trás. Quer dizer, são os jovens que têm sido capazes de melhorar o nível tecnológico, inclusive da agricultura. Então, esses movimentos são muito notórios. Então, significa que sucessão familiar não é só para você, vamos dizer, dar uma ocupação ao seu filho. Você trazer o jovem para a gerência da sua propriedade ou do seu agronegócio te dá vantagens do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista econômico também. Ou seja,
vale a pena investir na juventude. Carolina, eu vou aproveitar e levar essa pergunta a você, porque você faz exatamente parte dessa geração que o Chico acabou de citar. Como é que você entrou dentro deste processo? Como foi essa passagem dentro da Fazenda São Francisco? Então, como eu acabei de palestrar, o turismo era o meu negócio. Então, me formei em turismo e vim trabalhei fora e depois vim trabalhar com a minha mãe. E aí, depois de um tempo, eu saí e meu pai me chamou. Falou, minha filha, vem trabalhar comigo. Isso fazem quase 5 anos. Nessa hora, eu falei, bom, para eu poder trabalhar com ele, eu já tinha experiência de gestão de pessoas, de planejamento, de análise financeira, de uma série de coisas, mas eu não tinha experiência de pecuária, não sabia muita diferença de um boi para um touro. E aí eu fui procurar me especializar, fiz especialização, fiz vários cursos, todas as palestras que tinha, eu estava no meio conversando com os especialistas, aí eu ia lá na fazenda, conversava com os funcionários, via os problemas, ia lá, procurava ajuda e fazia esse meio de campo junto com a minha irmã Andréia, e assim eu fui conquistando a confiança dele, que eu acho que faz parte, porque não é qualquer um que você consegue fazer o processo de sucessão familiar. Todas as partes têm que querer, o avô, o pai e o filho, né? Teve uma palestra que eu fui ano passado no Confinar, que teve uma palestra sobre sucessão familiar. E eu fui conversar com o palestrante depois. Falei, eu tenho uma dificuldade no meu filho mais velho. Eu percebo uma resistência dele com relação a morar na fazenda. Ele gosta muito mais da cidade, embora tenha morado até os 11 anos na fazenda. Ele falou, as pessoas escolhem o que elas querem. Então, a terceira ou a segunda geração tem que querer também. E como a gente foi criado na fazenda, nossa vida toda na fazenda, nas férias era na fazenda, a gente é apaixonado por lá. Meu filho mais novo foi comigo, ele chegou lá, depois de mais de um mês aqui na cidade, achou, nossa, que saudade desse cheiro da fazenda. Então, esse amor, e aí que é o que eu falo, é importante você criar lazer na fazenda, para que seus filhos tenham esse lazer e para que eles gostem da fazenda. A fazenda tem que ser um lugar gostoso de viver, para que a gente consiga fazer com que esse gosto passe de geração por geração e eles se apaixonem também pelo negócio, como eu me apaixonei pelo negócio do turismo e pelo negócio do Cenepol, pelo negócio do cavalo crioulo, e hoje a gente tem toda essa integração das atividades dentro da fazenda. Bom, Gustavo, na sua palestra você mostrou para a gente o quanto de área preservada que o Brasil tem, né? Somando área de preservação ambiental, quilombolas, militares, enfim, soma, se não me engano, cerca de 66%. E você colocou também em questão a falta de informação disso, né? E eu queria saber qual é a relação que você acha que existe entre essa falta de comunicação, de todos saberem isso, e do próprio produtor ter a real consciência de toda essa preservação que o país tem, para se defender desses ataques que recebe. O produtor, individualmente, ele sabe exatamente o que ele preserva. Ele tem uma noção clara disso. A hora que a gente começa a trabalhar com cooperativas, começa a trabalhar com o Estado, com uma região e com o Brasil, e a gente vê o tamanho das áreas que cada um dos agricultores dedica à preservação ambiental, esse número se torna muito grande. E aí que mostra o peso, o valor de cada um desses agricultores para o todo, para a preservação do ambiente nacional e que também colabora com todas as metas e todas as preocupações da preservação ambiental do globo terrestre, para toda a humanidade. Então, esse valor, esse peso do agricultor tem que ser valorizado e também cai na valorização para sucessões, que foi o tema anteriormente abordado para as outras perguntas. Mostrar como o agricultor tem que ter o valor e tem que ter a dignidade, tem que ser reconhecido por esse valor que ele presta para toda a sociedade, não só da produção de alimento, que ele consegue alimentar. Os agricultores brasileiros hoje alimentam toda uma população de 220 milhões de habitantes aqui no Brasil e mais 1 bilhão de habitantes mundo afora, fazendo isso e preservando o meio ambiente em mais de 200 milhões de hectares dentro das suas propriedades rurais. Então, esse tamanho dessa agricultura preservada pelos agricultores, que é a maior classe, não existe classe, seja ele ambientalista, seja ele médico, seja ele bombeiro, ninguém preserva a agricultura, preserva o meio ambiente da forma que o agricultor preserva. Então, isso tem que ser evidenciado, tem que ser valorizado e, principalmente, tem que ser valorado para que se criem alternativas para que esse agricultor seja recompensado por esse enorme serviço ecossistêmico
que ele presta para toda a humanidade. E qual seria uma forma de recompensa a esse trabalho? Valorizar isso, você tem que, primeiro de tudo, é saber o quanto ele paga para essa preservação. Somente conhecendo o valor do capital imobilizado na fazenda dele, do capital que é gasto todos os anos com cercas, com aceros, para impedir que essas áreas hoje preservadas sejam devastadas, isso tem um custo muito alto para o produtor. Então é preciso, primeiro de tudo, valorar isso. Os primeiros dados da Embrapa já foram levantados na valoração das terras. Hoje a gente sabe que quase mais de 1 bilhão de dólares, ou 3,5 trilhões, de reais, 3,5 trilhões de reais, hoje é de capital imobilizado nas fazendas dos agricultores e pecuaristas brasileiros destinados à preservação. Além disso, mais outros 20 bilhões anualmente são gastos com a manutenção dessas áreas. Tudo isso eram áreas que potencialmente são produtivas, mas que eles abrem mão para preservação ambiental. Então, conhecendo esse número, é o primeiro ponto de partida para a gente saber, os outros agricultores no mundo fazem isso? Se sim, ótimo. Se não, os produtos da agricultura brasileira devem ter um valor a mais, um plus, no mercado internacional, pois eles estão carregando toda uma preservação ambiental por trás de cada quilo de soja, cada quilo de carne, cada quilo de alface. Todos os produtos nossos têm que ter um plus quando é colocado num mercado, levando em consideração essa preservação dos agricultores. Gustavo, você falou um número importante e bastante expressivo, né? Mais de 3 trilhões em relação ao que está ocupado com essas áreas de preservação. Estamos falando só da ocupação de solo, porque isso também tem um outro fator, é o que o produtor rural ele poderia ganhar se estivesse produzindo sobre essas áreas, né? Então tem uma oportunidade aí perdida que tem um custo também provavelmente até mais elevado que o valor dessas terras. Chico, hoje mais cedo nós falávamos a respeito de como fazer com que tenha rentabilidade, tenha algum resultado financeiro para o produtor rural que tem feito esse trabalho. Os números que o Gustavo acabou de falar, eles mostram uma situação de certo modo de oportunidade perdida ou também de um argumento para servir para que esses produtos brasileiros e também que o produtor de alguma maneira seja recompensado de alguma forma. É isso? Não, é isso mesmo. Existem já alguns projetos implementados no Brasil nos quais se realiza o pagamento por serviços ambientais. O mais conhecido deles acontece no município de Extrema, em Minas Gerais. Os agricultores do município de Extrema, em Minas Gerais, que protegeram e protegem as suas matas ciliares no córrego, que é o córrego que fornece a água para o abastecimento da cidade, é uma cidade pequena, na Serra da Mantiqueira. Já há mais de 10 anos, eles recebem um dinheiro. Para arredondar aqui, porque varia conforme a área deles, é como se eles recebessem algo como R$170 por hectare que eles preservam. É como dinheiro de leite, sabe? Dinheiro de leite, o agricultor diz assim, é pouco, mas é bom que vem todo dia, né? Então, é um recurso financeiro mesmo. O município de Extrema, em Minas Gerais, faz isso com dinheiro do município, do orçamento municipal. Então o agricultor lá tira 1.500, outro tira 2.000, outro tira 3.000, etc., em função dele fazer aquele serviço ambiental. Eu, há um tempo atrás, em uma reunião que estava no exterior, na Alemanha, eu conheci um agricultor inglês, que eles preservavam na bacia onde é que eles estavam lá, uma espécie de passarinho, e eles recebiam por ano, porque aqueles grupos de agricultores, daquele local onde tinha uma espécie endêmica de pássaro, eles alimentavam o pássaro, ajudavam o pássaro a nidificar, faziam ninho para os passarinhos, etc., e recebiam dinheiro, né? Então, além disso que o Gustavo falou, do mecanismo de mercado remunerar através de preços, pagamento por serviços ambientais significa receita mesmo em termos de subsídios públicos, e o mundo inteiro faz isso, e o Brasil começou a fazer também. Mas, como eu disse de manhã, nós não temos ainda uma lei que regule isso no Brasil. O projeto de lei já está lá no Senado há anos para ser votado, né? Então, eu acredito que um dia esse projeto vai ser aprovado e nós vamos ter uma lei nacional para o pagamento dos serviços ambientais, e aí só falta ela funcionar.
Seria esse o incentivo, né, para o produtor cada vez investir mais nessa preservação. Chico, na sua palestra, você comentou mais cedo a respeito da chegada dos chineses para investir na ferrovia no estado do Paraná. Até que ponto você acha que a entrada de capital estrangeiro no Brasil alavanca o agronegócio do país e quando que ele começa a comer muita fatia? Não, eu não tenho medo nenhum do capital estrangeiro, não. Existe uma polêmica a respeito da compra de terras por recursos exteriores, por empresas do exterior. E todas as nações regulam esse processo. O Brasil também tem que regular. Regular dentro das normas que são globais. Não há muito o que se impedir de fazer isso. No caso dos investimentos, por exemplo, para a infraestrutura, eu acho que eles são decisivos, eles serão fundamentais. E se a China tem dinheiro para fazer isso, que vem a China. Agora, esses fundos internacionais, eles são fundos europeus, ou norte-americanos, ou chineses, tanto faz, né? Se vier nos ajudar a fazer aquilo que no passado era o governo que fazia, e o que eu disse aqui na minha apresentação, hoje em dia o governo não tem mais dinheiro para fazer aquilo que fazia no passado, mas que precisa, então como é que você faz? Tem que fazer com capital próprio. São as chamadas PPPs, as parcerias públicos-privadas, né? Com capital externo. Eu acho isso, sim, absolutamente necessário, já está acontecendo e, na minha modesta opinião, isso vai se ampliar. E tomara que seja assim, porque isso tira um dos gargalos da produção nossa, que é a logística no escoamento da safra. Bom, vou aproveitar o assunto da logística e vou estender aqui, porque o que o Gustavo disse, de certo modo, acaba passando por um outro problema que o país tem. Dos sérios problemas que o país tem dois que acabam afetando todos os outros. Um é a logística, o outro é a educação. Talvez um dos fatores que nós tenhamos, que haja tanto um pouco entendimento sobre o trabalho que é feito nas áreas rurais brasileiras, nas áreas de produção, passa por uma educação melhor nas cidades, para que as pessoas entendessem melhor o que está sendo feito e até como que é preservado o meio ambiente no país. Gustavo, as informações que vimos hoje parcialmente aqui na sua palestra, sobre preservação de solos, sobre uma utilização inteligente de solo, que a Fazenda São Francisco, por exemplo, utiliza muito bem. Como é que ela consegue chegar nas pessoas que estão na cidade, principalmente em informação, para a educação das pessoas? Esse é realmente um grande desafio. É fazer a informação tão precisa e tão conhecida no meio agrícola chegar dentro da cidade. Existe uma resistência, existe uma dificuldade de comunicação entre os setores, é uma barreira e precisa ser superada. Hoje existem diversas vertentes dizendo de como fazer essa transição, se é com uma propaganda em grandes redes ou se é com a educação dentro das escolas. Eu acho que esse segundo caminho parece ser muito mais interessante. Como você levar para os pequenos, desde pequeno, a pessoa saber o quanto é importante você preservar o meio ambiente, parece que isso já está consolidado. Mas saber também o quanto é interessante e quanto é importante você valorizar o trabalho do homem do campo que produz esse alimento e que também está preservando. Essa dificuldade, parece que esse gap ainda não foi levado para dentro das escolas e até mesmo para dentro das universidades. Esse debate precisa ser melhor colocado dentro das instituições, seja de ensino fundamental, médio, superior, mostrando que não existe contradição entre produzir e preservar. São atividades extremamente complementares. Cada vez que você produz preservando, o ganho da sua produção continua sendo potencializado. Você preservar suas nascentes, preservar os seus rios, isso sempre vai trazer benefícios agronômicos para suas lavouras também. Quando você adota sistemas integrados, quando você adota o sistema plantio direto, quando você intensifica o uso das suas pastagens com tecnologias mais apropriadas, quando você irriga, todas essas atividades que levam tecnologia para o campo, geram eficiência também na preservação ambiental. A gente acabou de ter um grande fórum discutindo a água no mundo, foi em Brasília, e sempre colocaram assim, poxa, mas a agricultura brasileira utiliza 70% da água consumida no Brasil. Ótimo, porque às vezes você coloca uma água de boa qualidade ou de má qualidade dentro da sua lavoura, e isso cai dentro de um ciclo d'água. A água que é utilizada na lavoura, ela não é perdida, não acaba. Ela volta para um ciclo, a planta só toma emprestada a água, utiliza para a captação de sais minerais, a água passa por ela, evapora e nutre a planta.
Mas esse ciclo não se perde. Tem gente dizendo por aí que o Brasil exporta água porque está exportando grãos. Isso é uma grande bobagem. A água é cíclica no ciclo da água. Nada se perde dela. E mais, às vezes você utiliza uma água de má qualidade dentro da agricultura e a planta purifica essa água, devolvendo ela limpa para a sociedade. E isso precisa também ser debatido e levado, como eu disse, desde o ensino fundamental para o médio e para o superior. A cidade precisa conhecer melhor essa realidade do campo, conhecer melhor o tamanho da preservação ambiental que está aliado à produção, para que ele deixe de ser um vilão. Mostre que a agricultura, a pecuária são, na verdade, contribuem muito mais para a preservação ambiental do que competem com ela. Caroline, esse trabalho lá na São Francisco ele é realizado de uma maneira exemplar, e você tem ali tanto a produção agrícola, você tem a preservação, gente do mundo inteiro que conhece essa propriedade. Como é que essa ação ela conseguiu funcionar? É um grande desafio. A gente recebe muitas críticas e muitos elogios. E aí vai muito do ponto de vista da pessoa. E aí eu acredito que está precisando trabalhar muito forte o material escolar e a preparação dos professores sobre o assunto meio ambiente e produção. Porque eu estudo com meu filho, ele tem 13 anos, e lá no livro dele está uma visão deturpada do que é o nosso negócio. Do que é o negócio que está levando o Brasil nas costas hoje. A gente é mal visto. E aí os professores aprendem isso, repassam isso, e é toda uma sociedade com o mesmo comum opinião sobre o nosso negócio, que é um negócio que desmata, que destrói a natureza. Então, assim, é um desafio, não é fácil, a gente recebe críticas, recebe elogios, porque o cliente vai lá e anda pela lavoura e vê uma enorme quantidade de animais. Então, assim, aí ele fala, e aí a gente explica tudo, um pouco que eu falei na apresentação, a gente explica toda essa questão do ciclo da água, da seca no Pantanal, da irrigação, da água que entra com mais coliformes fecais do que ela sai. A água entra na lavoura de arroz irrigado mais suja do que ela sai, com melhor qualidade, com pior qualidade do que ela sai. Então, a gente tem uma função ambiental ali e ecológica. A gente recebe muitas escolas da região ali que vão ali para conhecer o nosso sistema de produção. Né? Então, uma das formas de falar com as pessoas é através do turismo. Né? Mas eu vejo que a ferramenta, assim, para a gente conscientizar, é trabalhar a educação dos pequenos. E mudar livro escolar tem que passar por uma revisão de conceito do que é o agronegócio brasileiro. Eu queria reforçar isso que ela falou, porque é dramático. Eu, como professor, posso falar isso. Os livros de história, geografia, o que tais, do ensino fundamental do Brasil, todos eles contam uma história equivocada e preconceituosa sobre o produtor rural. Eles contam assim: olha a Mata Atlântica foi devastada. Eles não contam que a Mata Atlântica, quando os nossos familiares, os meus tataravós, os nossos italianos que vieram aqui, que foi aquilo lá, gerou riqueza, gerou produção, e nós estamos aqui hoje por causa disso. Quer dizer, eles não contam a história do desenvolvimento. Eles chamam isso de devastação. E as crianças, então, vão estudando, vão vendo aquilo e criam uma ideia de que o agricultor é um cara errado. É terrível. Eu já fiz uma pesquisa pegando os principais livros e vendo, lendo, comparando. É impressionante como essa deformação vem lá de trás. Então, a tarefa nossa, Gustavo, é muito difícil, e de todos aqui que nós estamos discutindo isso. Você quer contar a boa história de como é possível produzir e preservar para alguém que, desde criança, no banco da escola, ele ficou aprendendo que o agricultor só devasta. Então, a sociedade nossa tem esses defeitos. Esse é um terrível, é educacional. Carolina, você nos mostrou aqui o case de sucesso da propriedade da sua família, né, que utiliza da área para diversas atividades. Como que uma propriedade de menor porte pode se inspirar em vocês para também diversificar as atividades na sua propriedade rural? Para onde que ela começa a olhar? Bom, lá eu falo assim que a cereja do bolo é o turismo, né? Então, e o turismo veio e tem sucesso em função de vários fatores que foram dando certo. Né? Além da gente ter essa grande diversidade, meu pai e minha mãe sempre foram muito empreendedores. Então, é arriscar.
Agora você tem que olhar o potencial, não adianta só você achar que pode. Então é a contratação de um profissional que pode dar uma orientação e que pode dizer o potencial para a diversificação. Mas eu tenho visto assim, o aumento, eu não tenho números, mas o aumento da atividade turística no Pantanal, como atividade econômica que agrega valor e ela é paralela a outras atividades econômicas da fazenda, como a pecuária, tem crescido muito. A gente tem aí hoje mais de 30 pousadas pantaneiras, gerando emprego, gerando a fixação do homem na fazenda, gerando a valorização da cultura do pantaneiro, que está se perdendo com a urbanização, fácil acesso à comunicação e a cidades. Então, assim, fugi um pouco da sua pergunta, mas eu acho que é uma análise mesmo, tem que fazer uma análise para ver o potencial e tem que empreender, tem que ter coragem, tem que correr atrás. Trabalhar, minha mãe viaja, perguntou onde que a gente mora. Minha mãe mora no mundo. Ela acabou de voltar da Rússia, de Berlim. Daqui a pouco ela vai para a Rússia, depois ela vai para a Alemanha, né, para o Japão. Então ela vai para o mundo inteiro divulgando o nosso negócio e a gente fica lá recebendo os turistas. Minha irmã fala inglês, alemão, várias línguas, recebe os turistas e a gente faz todo esse trabalho em família. Tá certo, eu vou lembrar aqui que o pessoal está se posicionando para fazer pergunta aqui na plateia. Você pode participar também, você envia a sua pergunta para o Agricultura BR 679-965-2266. Vou até complementar, após o primeiro fórum, o primeiro debate, conversava com um pecuarista da região do Pantanal, que entre os problemas que enfrentam por lá, tem também pedágio de indígena, porque tem ponte caída, tem que passar por essas áreas. Então, antes da gente entrar para falar de logística, nós queríamos saber aqui quem que vai fazer a pergunta. Por favor, Lúcia, posiciona o microfone. Por favor, senhor Ricardo. Pois não. Eu quero dirigir a pergunta ao Gustavo. E, Gustavo, a ideia original desse primeiro Fórum Rural Brasileiro foi justamente essa de que a gente tem informações que credibilizariam o nosso setor junto à sociedade não rural, a sociedade urbana. E nós não sabemos como fazer essa divulgação, nós não sabemos como fazer com que essas informações que a gente tem consigam permear essa sociedade que nós fazemos parte dela, mas que as grandes metrópoles não conhecem o nosso trabalho e nos encaram como devastadores, como criminosos ambientais e por aí vai, como a gente falou aqui. A sua palestra hoje, ela é fundamental para que a gente entenda a situação da preservação ambiental do Brasil, da utilização econômica do nosso território e tudo mais. Agora, isso é o diagnóstico. E qual é o remédio? Porque nós precisamos começar a ser proativos no sentido de fazer com que essa realidade se altere, essa alteridade mude. A Embrapa, detentora dessas informações, ela não poderia ter uma ação proativa no sentido de integrar o Ministério da Agricultura com o Ministério da Educação, com o Ministério do Meio Ambiente e fazer com que essas coisas fossem homogeneizadas, seguissem um caminho de se dar o conhecimento à sociedade brasileira de como são os nossos problemas e quais são os nossos percalços e quais são como se comporta a nossa atividade e tudo mais. O Ministério Público nos encara como devastadores também. A Embrapa não poderia convocar, vamos dizer, ir ao Ministério Público, procurar se reunir com esse pessoal e ser proativa nisso, ao invés da gente só determinarmos, olha, isso está acontecendo desse jeito, e daí? Como que vocês encaram isso? É uma ótima questão, realmente. A Embrapa, ela é subordinada ao Ministério da Agricultura. Hoje o Ministério da Agricultura está municiado dessas informações já. Então nós temos fornecido esses dados, eles são utilizados nas viagens internacionais, principalmente que o Dr. Blairo Maggi, o ministro Blairo, faz para o exterior, ele leva e divulga essas informações com certa constância. Mas como transpor essa barreira de levar essa informação que hoje já está tão bem divulgada dentro do agro? Então nós já temos essas informações compartilhadas com quase todos os parceiros estratégicos e entidades representantes do agro, mas como levar isso para os outros patamares? Essa é uma dificuldade.
Mas eu acredito que a fonte, o método de romper essa barreira seja o contrário do proposto. A Embrapa, como geradora dessa informação, ela divulga para quem é solicitado. Quem solicita essa informação, a Embrapa apresenta de bom grado, nós sempre levamos ela sem medo de problemas ou de medo de errar. A gente sabe que essas são informações precisas, realizadas por monitoramento, por satélite, por dados informados pelos agricultores. Mas transpor isso, chegar isso no Ministério do Meio Ambiente, ou principalmente no Ministério Público, depende muito mais da organização da classe produtiva brasileira, sejam elas as associações, as cooperativas, as confederações nacionais, elas sim provocar quem geralmente demanda dessas entidades de classe, a Embrapa pode mostrar dados para vocês que contrapõem essas afirmativas. E nós levaremos essas informações de muito bom grado. Para a gente, acho que a melhor estratégia é romper esse paradigma de como levar isso, principalmente para o Ministério Público, seria as entidades de classe se organizarem, demandarem e falar para o Ministério Público, ouçam a Embrapa, tragam eles. Nós estamos à disposição para divulgar isso, como já divulgamos junto a quase todas as entidades de classe ligadas ao agro. Bom, a gente continua aqui, nós temos mais uma pergunta. Deixa eu ver onde está o microfone, por favor. Ayrton, sou produtor rural. Mas a nível de informação, como a gente está falando realmente, que nossa dificuldade de comunicação às vezes é bastante difícil, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos um programa que chama Programa Manancial Vivo, né, que está funcionando há 8 anos. Isso daí é um programa que veio da ANA, né, da Agência Nacional de Águas, que faz parte da Prefeitura, produtores rurais, Sindicato Rural, Embrapa, universidades, que é onde tem um pagamento de serviços ambientais. Esse programa ele é feito com parceria com a APA do Guaró, e ele já tem 8 anos de funcionamento, é um caso de sucesso, é um plano piloto de muito sucesso da ANA, parece que de 10 que foram iniciados, parece que 2 que continuam até hoje. Tá? É só ao nível que você estava falando de extremo, aqui nós temos um também que está muito bom. Tá? Bom, a gente continua aqui trazendo questões para vocês. Ao longo de toda essa sexta-feira, nós ouvimos palestrantes renomados aqui, gente de profunda atuação no agronegócio do Brasil, discutindo temas muito relevantes para todo o setor. Mas a participação efetiva do produtor rural nesses debates, nessas discussões, ela ainda é aquém daquilo que seria necessário para a gente alcançar tantas mudanças significativas assim que vocês trazem. Como chegar mais ao produtor rural? Como atingi-lo? Como chegar mais ao produtor rural e como fazê-lo ser um participante ativo desse processo. Exato. Né? Que é difícil. Parece que há uma espécie de uma característica muito própria, talvez, do agricultor, que gosto de ler sobre isso. Então, como agricultor, ele está acostumado a trabalhar isolado lá, colhendo a soja dele. O agricultor é uma pessoa diferenciada. E a hora que você fala, gente, vamos pegar isso, vamos dar a volta por cima, vamos lutar, vamos fazer, vamos participar, etc., ele não é muito disposto a fazer isso. Então, é um dilema. O nosso dilema não é só de comunicação, o nosso dilema é um dilema de participação, de cidadania, né? de fazer com que as pessoas se sintam participantes do processo. Eu vou entrar nisso e vou ajudar a mudar essa realidade. Não sei se nós vamos conseguir fazer isso e de que forma, né? Porque a gente sempre espera que os outros façam, né? Por que não sai no Jornal Nacional a notícia boa, só sai a notícia ruim? Provavelmente, muitas vezes, porque nós não estamos dando a notícia boa, né? Então, é um dilema da nossa agropecuária que nós temos que nos esforçar para resolver. Chico, só complementando então nessa sua resposta, o produtor rural ele está no campo, está trabalhando, está dentro da sua propriedade, mas ele elegeu representantes. Ele elegeu representantes nos seus órgãos de representação, sindicatos, federação, confederação. Eles têm feito, e aqui nós sabemos que tem gente que, claro, que participa, eles têm feito esse papel de representar corretamente em toda a sociedade o setor da agropecuária? Olha, francamente falando, eu não tenho uma resposta positiva sobre o seu questionamento. Eu encontro os agricultores em geral, porque eu ando pelo país todo,
fazendo esse trabalho, eu, em geral, encontro os agricultores decepcionados com os seus representantes, sejam parlamentares ou sejam nas entidades de classe. Puxa, a gente botou tanta fé no fulano lá, ele chegou lá e deu uma banana para a gente. Muita gente fala isso. Infelizmente. Agora, o problema não é só da agricultura. O mundo político do Brasil está em uma crise total, né? Notoriamente. Então, a crise da representação política da agricultura não só é da agricultura, é da sociedade em geral. Os outros setores também estão reclamando de seus representantes. Então, o que se pode imaginar é que em algum momento talvez possa acontecer uma virada. Se fala muito da renovação e do novo na política, né? Ele sempre acha que vai melhorar, etc. Então, tomare que em algum momento isso aconteça. Então, é muito importante isso. Há também um problema de representação política, que afeta o setor do agro, como afeta outros setores também. Cá entre nós, está afetando a democracia do Brasil. O Brasil está perdido nas suas crises políticas, nos atrapalhando, né? E Deus nos ajude a que encontremos os melhores caminhos. Agora, em outubro, nós vamos ter eleições. Hoje disse aqui a senadora Ana Amélia, que é um dos nossos expoentes representativos lá no Senado, falou: qual é a solução para a crise política? É votar direito, votar consciente, né? Votar em quem você realmente conheça, acredita. Nós vamos fazer isso agora em outubro? Ninguém tem certeza, né? Infelizmente, nós vivemos uma crise de representação nas nossas entidades e no Congresso Nacional também. Bom, nós temos pergunta da plateia, temos aqui gente participando conosco. Por favor, pode fazer a pergunta. Boa tarde, meu nome é Jucimara, sou produtora rural. Eu gostaria de ressaltar que o doutor da Embrapa, Gustavo, fez aqui uma brilhante exposição, e não desmerecendo, todos também fizeram, mas ele foi quase que uma denúncia dos problemas que nós temos, que enfrentamos junto com essa política que chega a ser internacional, que nos aflige, que dá a impressão de que a gente está sendo segurado para não avançar na produção na agropecuária no Brasil. Parece que é uma coisa pensada lá fora. Aqui nós temos o problema do MST, que não é uma luta pela terra, é uma luta política. Nós temos o problema do índio, que também não é uma luta pelo bem-estar, porque tem tantas ONGs, milhares de ONGs cuidando dos índios, os índios continuam, coitado, barrigudinho de passar fome. Então, eu acho que deve ser alguma coisa lá fora do país. Mas o que eu ia colocar era sobre a questão da representação nossa, que nós votamos, nós pagamos os sindicatos, e não temos quem faça isso para nós. Porque nós temos uma dificuldade logística, inclusive, nós moramos na fazenda, e geograficamente, né, é uma coisa complicada. E eu queria, foi bem colocado já pelo Luciano, bem respondido pelo Chico, então eu só encerro aqui colocando, doutor Gustavo, quem é que estava lá pedindo, exigindo, colocando a nossa realidade lá no STF, quando estava se discutindo novamente a questão ambiental? Quem que estava lá? Nossos representantes. Tinha gente lá? Geralmente tem. Algumas colocações foram feitas, foram levadas, mas precisava de dados técnicos, dados numéricos, dados cartográficos que mostrassem a dimensão do problema e mostrasse o valor da agricultura. E isso chegou, como eu disse na palestra, ali aos 47 do segundo tempo. Então, foi preocupante ver a desunião do setor agropecuário frente a um problema tão grande que a gente estava enfrentando. A gente podia, em um voto do Supremo, a gente podia ter um retrocesso que colocaria mais de 4 milhões, principalmente de pequenos agricultores, na ilegalidade. E nós não vimos uma mobilização plena do setor. Isso não ocorreu. Eu não sei se essa falta de mobilização se deu
pelo voto do relator, que foi o ministro Fux, que foi favorável aos agricultores, e em um relator sendo favorável, a classe achou que já estaria a causa ganha e não se preocupou com isso? Pode ser. Mas a verdade é que chegou no último voto, empatado 5-5, e a gente corria um risco tremendo. Aonde esteve as nossas classes representadas, as entidades de classe, para levar a palavra do agricultor para ser ouvida pelos ministros do Supremo? Foram muito poucas as representações que chegaram, e essas poucas, graças a Deus, conseguiram convencer o decano, que deu o voto final favorecendo os agricultores. Mas foi por muito pouco que nós não caímos numa situação que seria muito difícil de reverter, sendo considerada inconstitucionais aqueles dispositivos do Código Florestal, muito dos ganhos ambientais conseguidos, todo o trabalho feito com o CAR, toda a perspectiva que nós temos dos PRAs, que são os programas de regularização, que vão ser as cotas que vão permitir que os agricultores se legalizem a partir de trocas. Quem tem uma vegetação excedente, poder ceder esse excedente para quem está devendo, para fazer uma compensação em outras áreas. Tudo isso podia ser perdido com um único voto, mas conseguimos reverter e manter os dispositivos atuantes e dentro da legalidade perante a Constituição. Esses pontos que o Gustavo colocou agora, é importante ressaltar que não são importantes para o produtor rural, mas são importantes para toda a nação. O problema é que a nação não sabe disso. Eu estava aqui pensando, cheguei a conversar aqui com a minha colega a respeito de tudo que o Gustavo disse hoje, a respeito das informações, de como que a Embrapa trabalha, como que esse material é feito, um exemplo claro, vivo, feito na Fazenda São Francisco, tudo que o Chico Graziano trouxe aqui, sobre educação também, de certo modo, mas principalmente sobre logística. Não chegou a hora, até para comunicar melhor, o agronegócio, de repente, não ter que investir e tentar influenciar, começar a trabalhar junto às secretarias de educação municipais, estaduais, de alguma maneira conseguir fazer com que essa informação comece a circular entre toda a população desde muito cedo? O Paraná faz isso muito bem. O Paraná tem um programa há muitos anos, certamente há uns 15 anos, de levar a educação com esses conceitos do agro para a sala de aula do ensino fundamental. É um programa que fazem juntos a Federação da Agricultura, o Senar e a Federação dos Trabalhadores da Agricultura. Eles são um programa muito legal, envolve milhares de professores e professoras do ensino fundamental, tem concursos, chama o Agrinho, né? Então, eles fazem lá isso, e não é por outra razão que o Paraná é um estado onde existe uma melhor percepção sobre isso que nós estamos fazendo aqui. Não existe muito esse conflito no Paraná. Agora, o Paraná faz isso quase que por obrigação, porque metade do PIB do Paraná é rural, é agrícola, né? O Paraná é um estado muito forte em termos de agricultura. Então, e dá resultado. Então, realmente, o que está aparecendo da sua pergunta e minha própria resposta, e a gente pensando aqui, assim, vai ver que esse é o único caminho. Ao invés de pensar, como já se pensou muito, em fazer campanhas de mídia, campanhas na Rede Globo, campanhas, né? O pessoal nosso já contratou o Pelé, já contratou o Lima Duarte, já fizeram campanhas publicitárias. Não resolveu. Talvez o melhor seja começar com as crianças, levando os novos valores e levando aquilo que hoje é aquilo que nós temos que repetir, que são os conceitos que a Embrapa agora tem estabelecidos e quantificados. É possível produzir e é possível preservar ao mesmo tempo. E os exemplos estão aqui entre nós, né? Então, realmente, é essa mensagem que precisa ir para o livro escolar e chegar na escola. Quer dizer, vai demorar um pouco, mas nós vamos chegar lá. Chico, na sua palestra você falou bastante sobre futuro, né? Falou sobre a sua filha, à frente também da propriedade. Vimos o exemplo da propriedade da família da Carolina, né, que já coloca os filhos dela ali para estarem presentes, tem a preocupação se estão gostando ou não. E você falou também, Chico, sobre a tecnologia, né? Como acompanhar a evolução tão rápida da tecnologia
a ponto de que a mão de obra qualificada consiga, né, caminhar junto e aplicar isso a favor da produção? Mão de obra qualificada, né? Talvez esse seja um desafio que não foi bem ressaltado aqui no dia de hoje, porque entre as dificuldades, os desafios, você ter mão de obra qualificada é uma delas, por conta exatamente disso que você chama muito bem a atenção, que é da elevado grau tecnológico das nossas atividades, né? Então não falo não só operadores de máquinas, porque hoje, e também não é só no agro, quer dizer, hoje uma empregada doméstica, se ela não souber apertar os botões, ela não é uma boa empregada. Aquilo que fazia tudo no tapa e na mão, hoje é tudo com tecnologia. Então, é um problema que é o de treinamento da mão de obra, de capacitação de mão de obra, e existe essa falta, né? E agora, como que resolve isso? Em geral, sabe o que eu mais vejo? Existe no cooperativismo recursos do SESCOP, que é dentro do sistema para fazer isso. O Senar investe muito dinheiro em muitos cursos, dezenas, centenas de cursos de capacitação de mão de obra. Mas sabe onde eu vejo os melhores exemplos? São aqueles que fazem isso com seus próprios funcionários. É a capacitação local. É lá na fazenda, como provavelmente eles fizeram aqui com relação ao turismo. Vocês fazem a capacitação. Não espera. A gente faz. Vem aqui aquilo que eu disse. Nós temos esse costume de achar que é o governo que tem que fazer tudo, os outros têm que fazer aquilo que nós devemos fazer. Então, quem tem que capacitar a sua mão de obra é você. Você que tem que levar ao conhecimento, você tem que permitir que ele se capacite e te acompanhe. Não fica esperando, o governo não faz nada, ou não sei quem tem que fazer. Em geral, nós temos que fazer as coisas. É que nós nos acostumamos muito a achar que os outros têm que fazer as coisas para a gente, né? Então, os melhores cases são aquelas fazendas ou aqueles grupos empresariais que eles falam, se eu não capacitar a minha mão de obra, eu não vou para frente. E ele faz. Não fica esperando ninguém fazer por ele. Fazer investimento. Nós temos aqui mais uma pergunta, deixa eu ver aqui, é o Luiz Novaes, o Mandi aqui, bem conhecido, por favor. Mandi, por favor, pode fazer a pergunta. Boa tarde, Fabiano. Eu gostaria de fazer alguns rápidos esclarecimentos aqui, né? Eu sou o Luiz Novaes, diretor da Federação de Agricultura e Pecuária aqui de Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso do Sul nós também temos o Projeto Agrinho. A gente atinge hoje mais de 200 mil crianças, né, nas escolas estaduais e municipais, justamente fazendo esse trabalho que o colega Chico Graziano colocou, né? A gente acredita muito nisso, né, esse trabalho da base. Eu acredito que o nosso trabalho de comunicação ele vem sendo feito há muito tempo, e eu acho que os resultados que a gente vê hoje com bastante clareza, de reconhecimento da sociedade, sem dúvida nenhuma, ele é fruto de trabalho que vem sendo feito há muitos anos, né? Essas coisas não acontecem do dia para a noite, acho que é importante, né? Às vezes a gente não consegue fazer isso chegar aos produtores, a gente consegue fazer os trabalhos, mas os nossos próprios representados aí não conseguem ficar sabendo disso. A gente tem talvez dificuldade de passar essa informação, como também o produtor tem dificuldade de recebê-la. Então, gostaria de fazer isso como um esclarecimento. E um outro assunto também que foi colocado aqui é a questão do Código Florestal, né? Eu acho que é importante a gente falar isso também. Houve sim um trabalho árduo das instituições para que a gente tivesse aquela vitória com relação à validação do Código Florestal, né? Esse trabalho ele existiu desde o início, né? Tanto da Frente Parlamentar da Agropecuária, quanto de uma somatória institucional, tanto da Confederação, todo o sistema sindical, mas também das associações, a ProSoja, Orplana, as diversas associações aí dos setores, somando esforço, OCB, né? E a gente conseguiu reverter isso, né? Porque realmente a gente estava na iminência de perder, né, aquela votação no Supremo, e a gente conseguiu. Então foi produzido um memorial, um documento de altíssimo valor, que a gente não pode afirmar que esse documento foi a virada, porque a gente tem que ser justo com isso, né? A gente não sabe, esse julgamento é dos juízes, dos ministros, né, na verdade, né, do Supremo, mas isso efetivamente aconteceu. É importante as pessoas saberem disso. Muitas vezes a gente tem ações eu sei que o produtor fica muito contrariado com essas nossas considerações, mas estrategicamente elas não podem ser divulgadas.
Até esse trabalho da imagem do produtor rural, quando a gente quer, a gente é orientado, né, por empresas especializadas de comunicação, empresas conceituadas de comunicação, os momentos que a gente deve aparecer e os momentos que a gente não deve aparecer. Então os produtores precisam entender isso também, né? Os trabalhos estão acontecendo sim, né? A gente procura sempre estar construindo essa somatória institucional para que as instituições possam efetivamente traduzir o seu trabalho em resultados, mas muitas vezes nem os nossos próprios produtores não ficam sabendo disso. A gente entende também que tem uma necessidade de evolução das instituições, sim, mas eu quero compactuar com as palavras do Chico Graziano, de que participação é fundamental, e a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de promover a participação entre nossos colegas produtores rurais. Muitas vezes a gente deixa de atender os nossos próprios negócios, a nossa própria família, às vezes, né, nesse envolvimento que a gente tem com as instituições. A gente acredita muito nisso, mas nós não podemos ter a expectativa de que nós vamos ter resultados imediatos, né? Muitas vezes esses resultados eles não vêm de um dia para o outro, mas eu acho que para a gente finalizar aí, eu pediria a reflexão de cada um com relação a qual era a imagem do agro há 20 anos atrás, qual era a imagem do agro há 10 anos atrás e qual é a imagem do agro hoje. Eu acho que se a gente fizer uma reflexão sobre isso, a gente vai entender que tem sim muito trabalho, né, de comunicação, de imagem, né, isso que aconteceu aqui hoje, né, esse fórum na parte da manhã foi excepcional, né. Eu acho que as palavras da senadora Ana Amélia foram muito esclarecedoras. Na abertura aqui nós tivemos também algumas palavras da nossa deputada federal, Tereza Cristina, até com um nível de desabafo, né, justamente porque muitas vezes essas pessoas que lutam muito, né, pelos interesses do setor produtivo rural, elas são muito criticadas, às vezes injustamente, e muitas vezes, na maioria das vezes, por desinformação do próprio produtor rural. O produtor deve buscar essas informações, né? E se ele não tem, ninguém tem obrigação de participar, mas a gente deveria ter essa obrigação de buscar as informações. Muitas vezes a gente não consegue, né? A gente não tem pernas para levar essa informação a todos os produtores rurais, mas tem trabalho sim que é feito, e aqui, amigo Chico Graziano, a gente tem sim uma política de renovação, sabe? A gente não esquenta a cadeira aqui não, a gente brinca com essas palavras, né? A gente entra, nós damos as nossas contribuições e fomentamos a juventude, né? Para que venha, que a gente acredita muito nisso, que nós não vamos dar conta mais na velocidade, né, das evoluções. A gente precisa fomentar a inclusão dos jovens. E aqui tem um trabalho excepcional da juventude que a gente fomenta muito, né? Aqui a gente formando novas lideranças para essas pessoas assumirem as instituições daqui a uns dias, e a gente acredita muito nisso, e nós temos tido aí efetivos ganhos e efetivas evoluções com relação a tudo isso. Obrigado, Luiz Novaes, obrigado, Manti. E aqui o nosso tempo aqui para essa mesa redonda já se extinguiu. Eu vou fazer as considerações finais rapidamente. Carolina, quer a palavra, por favor. Eu queria parabenizar a Acrisul, o presidente Jonathan Barbosa, pela iniciativa, né, do primeiro Fórum Rural Brasileiro. Como parte da diretoria da Acrisul, eu vejo como fundamental essa discussão, a qualidade das palestras que foram dadas aqui hoje, a qualidade dessa mesa redonda aqui foi muito boa para a gente evoluir. E eu gostaria de parabenizar a Acrisul. É muito fácil criticar, né? Agora, como ele falou, a gente deixa de estar com a nossa família, a gente deixa de estar cuidando do nosso negócio para estar aqui na frente, levando no peito. Então, parabéns, Jonathan, parabéns, Acrisul, pelo belíssimo evento do Fórum e da 80ª Expo Grande. Obrigada. Chico, Carolina, Gustavo, foi uma satisfação ouvi-los. A gente agradece aqui a participação do público da plateia e do público de casa também. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente volta na segunda-feira, bem cedinho, às 5 da manhã, pelo horário de Brasília. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. Na sequência vem a Ouro Fino com o programa e depois o Pecuária BR.